Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que receberei no céu, permanecendo fiel ao Senhor até o fim. Agradeço a Deus por esta boa oportunidade de estar congregado junto a esta querida Irmandade pela primeira vez, junto a um casal de amigos. O Senhor criou esse caminho de estarmos aqui. Estou bastante feliz, já senti muito a presença de Deus no meu coração. Agradeço a Deus porque quando nasci, meu avô já era um servo de Deus. E o Senhor me deu a graça de crescer dentro da igreja, brincar dentro da igreja, aprendi a recitar. E já desde menino o Senhor me deu o dom da música também. Me deu a graça de tocar meu instrumento. Agradeço a Deus que o Senhor batizou a minha alma com dom de línguas. Me deu a graça de ser auxiliar de jovens na sua casa. Ainda bem jovem também o Senhor me separou uma das suas filhas e me deu por esposa. Me fez muito feliz na minha mocidade. Tem nos feito muito feliz na vida de casados também. A minha comum congregação é a Vila Operária, na cidade de Guarulhos. Cultos de terça e sábado. A nossa reunião de jovens é todos os domingos, às 14h30. Tenho feito algumas viagens da minha comum congregação, por onde tenho passado e aonde o Senhor me levar. Quero ser portador da vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, que logo que me casei surgiu o desejo de ter uma criança. Tínhamos esse desejo de ser pais e abraçar uma criança no nosso lar. A serva de Deus ficou gestante. No 3º mês da gestação perdeu a criança. Fomos até a medicina e foi constatado que a minha esposa é uma mulher estéril e ela não teria esta condição de gerar. E isso nos trouxe uma tristeza muito grande. Éramos novos de casado, era uma alegria. Eu trabalhava, quando chegava, era só jantar, me arrumar e ir congregar com ela, todos os dias. Mas dessa notícia em diante, naquela época não se falava de depressão, mas eu sinto que era uma tristeza muito grande. E ela ficou acuada no quarto, já não tinha mais prazer de congregar, não tinha prazer de fazer as coisas. Ela foi se entristecendo, isso foi perdendo a força também. Até que um dia a convenci a congregarmos, ouvir de Deus alguma coisa nesse sentido, o que Deus tinha para nós a esse respeito. E fui com ela, ajudei ela a se arrumar, fomos congregar numa igreja em Guarulhos. Sentei entre os músicos com meu instrumento, fiz uma oração, pedi que o Senhor mandasse o cântico de Ana na palavra, que alegrasse a sua serva. Ela estava debruçada no vitrô e só chorava muito. Agradeço a Deus que o culto decorreu. E na época o saudoso ancião mais antigo de Guarulhos chegou atrasado àquele culto. E ele levantou, agradeceu a Deus e já ficou para o momento da palavra. E ele abriu a escritura e anunciou a palavra no Salmo 150. E ele foi exortando. E conforme ele leu o Salmo, aquilo me entristeceu. Eu entendi que Deus não havia ouvido o meu pedido. Pensei de guardar o instrumento e ficar no corredor de tanta tristeza. Eu olhei para minha esposa, ela malhou a cabeça como dizendo, Deus não vai falar comigo hoje. Mas eu fiquei sentado, abaixei a cabeça, irmãos. E o Senhor tomou o seu servo pela palavra no momento final. Apontou para a igreja e anunciava. Tem um casal que está aqui esta noite e veio buscar a minha palavra. O Senhor te diz, pelo poder dessa palavra, o ventre que não gerava vai gerar. A tua casa será chamada a casa da alegria. A tua porção será dobrada e na tua boca o meu nome será glorificado. Quando eu olhei para minha esposa, ela estava de pé, sentindo a presença de Deus e chorando de alegria. E eu falava, Senhor, não deixe esse culto acabar. O culto foi encerrado.
Eu fui para casa, passei na minha sogra, falei: sogra, eu vou te contar tudo que Deus me prometeu, porque eu quero que você seja testemunha do milagre que Deus vai operar na minha vida. E contei para ela, irmãos, fui para casa, passaram-se os dias, eu trabalhava na Vila Maria, recebi uma ligação, a minha esposa dizia: Diego, eu acabei de fazer o exame, deu positivo, eu estou grávida. Glória ao nome do Senhor. Fomos fazer o primeiro ultrassom, irmãos, num laboratório no centro de Guarulhos. Quando entrei com ela debruçada, deitada, e o médico a examinava, eu fiquei de pé olhando para o doutor. Ele ficou um pouco preocupado, fechou o semblante, digitava muito rápido, e ele disse: pai, olha no monitor, vê se você entende alguma coisa. Eu via manchas e não entendi nada, e fiquei ali parado. Doutor, não estou entendendo. Ele olhou para mim e falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pois não, doutor. Ele: posso mesmo? Eu falei: fica à vontade. Ele levantou na minha frente, olhou nos meus olhos e disse: o que você quer para a tua vida é ser pai? Você tem esse desejo mesmo de ser pai? Eu sou chorão já de nascido, irmãos, já estava chorando. Olhei para o médico e falei: doutor, o que eu mais quero hoje na vida é ser pai. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: ainda bem que você quer ser pai, porque tem 2 crianças no ventre da tua esposa. Glória ao nome do Senhor. Eu vejo 2 meninos, você vai ser pai de 2 menininhos. Eu perdi a força das pernas, a minha esposa dava glória a Deus deitada. Eu olhei para ela, falei: Érica, Deus é bom na nossa vida. Nos abraçamos, fomos para casa. Eu contei para minha sogra, ela falou: Diego, não absorve isso porque ela é estéril, e se não acontecer? Eu olhei para ela e falei: sogra, um dia eu te falei que Deus disse que a minha porção seria dobrada, a minha casa seria chamada casa da alegria, e na minha boca Deus seria glorificado. E passaram-se os dias, irmãos, passaram-se 3 meses. Eu estava no meu trabalho e recebi uma ligação que eu deveria ir até a portaria. Quando eu fui até lá, estava minha sogra, minha esposa e o meu saudoso cunhado no carro, os 3 chorando. Minha esposa disse: Diego, eu passei na consulta e o médico quer que você vá lá agora, é urgente. Eu, sem entender, pedi saída do trabalho e fui até o Belenzinho, no consultório daquele doutor. Quando entrei no consultório dele junto à minha esposa, ela já de barriga de 3 meses, sentei uma mesa de madeira grande e todos os exames da minha esposa em cima da mesa. Ele falou: pai, senta aí, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Eu sentei, segurei a mão dela e falei: fala, doutor. Ele: olha, infelizmente os exames da tua esposa estão aqui na mesa. E ela pegou, segundo os ultrassons que estão aqui, os últimos exames, ela pegou uma bactéria chamada toxoplasmose. E a toxoplasmose contaminou os 2 fetos que estão no ventre dela. E segundo aqui os exames, os teus filhos vão nascer deficiente físico e mental. Você nunca vai ver um filho teu falar, nem andar. Falta massa cefálica, não tem a cartilagem do nariz, os membros estão atrofiados, falta rim. E foi falando, a minha esposa chorava de soluçar. Eu abaixei a cabeça, irmãos, também comecei a chorar, bendito Deus, e fui dando glória dentro de mim, e escutando a voz do doutor. Ele dizia: eu vou passar um remédio abortivo, é o melhor caminho abortar as crianças, vocês são jovens ainda, ela pode engravidar futuramente. Mas enquanto ele falava, eu fui dando glória dentro de mim, e eu senti que o Senhor me tirou de dentro daquele consultório, bendito Deus, e me levou na minha reunião de jovens, lá na minha mocidade. E eu via, bendito Deus, eu sentado, e o meu cooperador de jovens me apontava e dizia: meu servo, meu moço, cuida bem das minhas crianças hoje, porque um dia você vai ver os teus filhos aqui na frente dando glória por meu nome. Ensina os meus meninos a recitar. Um dia você vai ver os teus próprios filhos recitando.
E eu abri os olhos, irmãos, e falei: doutor, o senhor tem certeza que isso daí é verdade? Ele se ofendeu, irmão. E eu tive que pedir perdão para ele. Ele falou: você acha que eu brincaria com uma coisa tão séria? Eu falei: não, doutor, me perdoa, eu respeito a sua profissão. Ele falou: então por que você está duvidando? Eu olhei para ele, irmãos, e respondi: doutor, tudo que o Senhor acabou de falar para mim está diferente do que Deus me prometeu. Não foi isso que Deus falou para mim. Ele falou: então o que você vai fazer? Eu falei: doutor, entre o que o Senhor falou para mim e o que eu passei a minha vida inteira na igreja escutando da boca de Deus, Alamaia, eu vou ficar no que Deus me prometeu. Se Ele quiser me dar 2 filhos deficientes, não tem problema, doutor. Uma coisa eu prometo para o Senhor: se essa é a vontade de Deus na minha vida, todo domingo, nem que for sozinho, eu vou pegar os 2 e vou levar eles para a reunião de jovens, para eles aprender como Deus é bom e aprender a dar glória para esse Deus maravilhoso. Irmãos, ele fez um termo de responsabilidade que eu não faria tratamento algum e que eu nunca abandonaria os meus filhos. Eu assinei aquilo, agradeci, peguei a minha esposa e fui embora. Parei o carro no acostamento porque ela não estava bem. Segurei as mãos dela e disse: Érica, vamos enfrentar essa prova. Deus é bom, não vamos contar para ninguém. Vamos esperar tudo acontecer no tempo. Só vamos pedir a oração do ministério e vamos esperar a vontade de Deus. Deus é bom. Ela chorou, concordou comigo e fomos para casa, irmãos. Na época o Senhor me dava a graça de atender reunião familiar, reunião de evangelização para enfermos. E a gestação todo mês fazíamos um ultrassom. Era uma anomalia diferente nas crianças. E um dia eu estava numa reunião para uma serva de Deus enferma. Eu agradeço a Deus que eu fiz a minha oração. Falei: Senhor, está chegando perto já o nascimento dos meus filhos. E eu queria ouvir da palavra que nome que eu ponho nas crianças. Escolhe para mim, Senhor, que nome eu ponho nos meninos. E o Senhor deu a palavra a um servo. E ele anunciou em 1 de Lucas o nascimento de João Batista. E eu estava ali parado, ele me apontou na exortação e dizia: Zacarias, o teu filho se chamará João. E eu fui para casa, irmãos, falei para minha esposa: eu já tenho o nome das crianças. Ela falou: qual que é? Eu falei: é João. Ela falou: mas é 2. Um eu vou pôr João e no outro vamos pôr o quê? Eu olhei para ela, irmãos, e falei: Érica, nós vamos pôr João nos 2 para a benção, pegar os 2 por igual. Ela pôs a mão no ventre e disse: então o primeiro que nascer vai chamar João Paulo, e o que nascer depois vai chamar João Pedro. Glória ao nome do Senhor. Aquilo me alegrou muito, irmãos. Eu falei: tá bom. No 8º mês foi necessário tirar as crianças. Eu internei ela no Hospital Santa Joana, pus a roupa cirúrgica para assistir o parto, ajoelhei no reservado, encostei a testa no chão, irmãos, e falei: Senhor, está aqui o teu servo desde criança. Tudo que eu sei eu aprendi dentro da igreja. A minha primeira namorada é a minha esposa. Faz um milagre hoje dentro desse hospital. Deixa eu sair daqui com as minhas crianças no colo. E eu só quero viver para dar glória para o teu santo nome. Agradeço a Deus, irmãos. Nasceu João Paulo. Eu passei a mão nele e já fui contando os dedos. Passei a mão na orelha para ver se estava tudo bem. E ele foi para a UTI. Nasceu João Pedro, foi também para a UTI. Eu fiquei 7 dias dormindo no meu carro, não vinha nem para casa, aguardando alguma notícia. E no 7º dia fui chamado na recepção do hospital. Quando fui até lá, a mocinha disse: paizinho, entra dentro da UTI, põe o jaleco, esteriliza a mão que você vai participar de uma reunião dentro da UTI.
E entrei, irmãos, dentro da UTI dos recém-nascidos. Tinha uma junta médica me aguardando. Uma doutora tomou a frente, olhou para mim e disse: "Você é o pai dos gêmeos?" Eu falei: "Sou, doutora." Ela: "Vem até aqui, por favor." Estendeu a mão para mim. Ela disse: "Eu sou infectologista da USP. Eu dou aula de medicina. E eu trouxe os meus alunos para estudar o caso da tua esposa. Me chamaram para cuidar dela. Tem 30 médicos aqui comigo que vieram estudar o caso da tua esposa." Eu falei: "Tudo bem, doutora, mas o que está acontecendo?" Ela disse: "Pai, o que está acontecendo é que eu tenho 25 anos nessa profissão. Eu já peguei casos piores e melhores do que o da tua esposa. Eu fiz exames 6, 7, 8 vezes, repetidas vezes, para confirmar. Eu vou ficar comigo para estudo e vou te dar cópia de tudo." Falei: "Tudo bem, doutora." Ela: "Sabe o que está acontecendo? É que eu nunca vi na minha vida 2 crianças nascer com tanta saúde na terra. Os teus filhos não têm nada, nota 9, nota 10 de nascimento." Nessa hora eu apertei a mão dela dentro da UTI e dei um glória de toda a minha alma. Lamaia. Quando eu dei um glória, ela olhou para mim e falou: "Pai, por acaso você prometeu alguma coisa para Deus?" Eu falei: "Prometi sim, doutora." Ela soltou da minha mão e falou: "Você está fazendo o que parado? Vai fazer logo o que você prometeu para Deus. Você acabou de receber de Deus um grande milagre." Assino a alta dos meus filhos, irmãos. E o Senhor nos deu João Paulo e João Pedro com toda a saúde do mundo. Depois o Senhor também me deu o meu caçulinha, que é o Diego Filho, que é o meu companheirinho também, que Deus me preparou. Segundo a medicina, eu nunca veria um filho meu falar nem andar, mas por grande bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me confirmou como cooperador de jovens dos meus filhos. E às vezes, irmãos, como nós estamos provados aqui na frente da mocidade, se eleva uma oração entre as crianças e alguém fala assim: "Senhor, toma o papai nas tuas mãos, dá força para ele, ajuda ele." E o Senhor tem nos ajudado junto àquela mocidade, irmãos. Rapidinho. Eu não tinha uma casa, eu morava de favor na sala da minha sogra, no momento de prova que Deus permitiu na nossa vida. E eu estava voltando de uma reunião familiar, num loteamento em Guarulhos, e vi um terreno vazio. E às vezes nós temos aquele momento de reflexão, né, irmãos? E estava serenando como um dia de hoje. Eu parei de frente a um lote vazio e falei: "Senhor, como que pode um homem só ter tanto lote e eu não tenho nem um pedacinho para mim? Dá só esse pedaço aqui para mim, Senhor. Deixa eu fazer uma casa aqui, acomodar os irmãos, cuidar da minha família." E fiquei ali, irmãos, conversando com Deus. A chuva apertou e eu fui embora. Passou alguns dias, bateu no portão da minha sogra um senhor, eu fui atendê-lo. Ele nem se apresentou e disse: "É com você mesmo que eu queria falar." Eu falei: "Pois não." Ele: "Olha, você não quer comprar um terreno?" Eu falei: "Querer eu até quero, mas eu não tenho dinheiro, senhor." Ele falou: "Você tem RG e CPF?" Aí eu falei: "Isso aí eu tenho." Ele disse: "Então entra no meu carro que você acabou de comprar um terreno." Aí eu falei: "Eu nem conheço o senhor deve ter errado a casa." Ele: "Olha, sou eu que vendo aqui os lotes do loteamento." E eu fui pôr uma placa de venda num lote vazio, e um dos moradores da rua veio até onde eu estava e disse assim: "Seu Zé, não põe placa não. Esses dias à noite eu saí na sacada de casa e vi um moço de terno conversando com esse terreno." Ele falava.
E eu sei que ele mora na casa da sogra. Vai lá, vende para ele. Ele falou, você quer ou não quer o terreno? Você já até conversou com o terreno? E eu comprei, irmãos, entrei no carro, fui para a imobiliária e voltei com um contrato, comprei o terreno. Comecei uma boa construção, Deus preparou uma boa construção, mas durante a construção eu não consegui mais pagar o terreno pela razão do custo da gestação da minha esposa. Era uma despesa muito alta e eu fui atrasando as parcelas. E próximo ao nascimento das crianças, eu falei, Érica, eu vou ligar na imobiliária, eu vou pagar o atrasado, eu vou só rebocar a construção que já tem. Quando você vir com as crianças, nós já vamos para nossa casa, tá bom? Ela falou, tá bom. Quando eu liguei na imobiliária, a advogada me atendeu e disse, olha, Diego, você não tem mais terreno. Você não paga quase um ano, eu entrei com uma ação na justiça e ganhei a reapropriação do lote. O oficial de justiça vai te procurar. Você vai ser indenizado num percentual do que vale o terreno. E agora esse terreno volta a ser da imobiliária. Eu desliguei o telefone, atravessei a rua e fui chorar. Nisso veio todo mundo atrás de mim e eu expliquei a situação. Alguns irmãos amigos tentaram me ajudar, irmãos advogados. Falaram até com o juiz que tinha assinado aquilo. Não dava mais para revogar. Fui buscar a palavra, o Senhor falou que faria um milagre na nossa vida. A minha esposa um dia acordou tomada de uma fé, ligou na imobiliária e falou com a mesma advogada. Disse, doutora, só para me explicar para a senhora, Deus prometeu que eu vou morar lá nessa construção. Se tem um jeito de eu ter essa casa de volta, por favor, fala agora. A advogada tomou a voz ao telefone e disse, dona Érica, existe sim um jeito. A senhora tem que falar com o dono do loteamento. Só que ele é um homem rico, não dá atenção para ninguém. Pouco se aparece na imobiliária, nunca ouvi falar que ele devolveu casa de ninguém. Então, olha, a senhora tem 1% de chance de ter sua casa de volta. Eu agradeço a Deus nesta noite, irmãos, que 1% com o nosso Deus é vitória. Ela passou o endereço eletrônico de um e-mail e disse, manda um e-mail. Vai passar pelo jurídico, pelo financeiro e a secretária dele. Se ele quiser te dar atenção, bem. Se não, falei, tá bom. Sentei de frente ao computador, eu e minha esposa. Ela estava digitando. Eu pedia que ela apagasse. Em nada que ela digitava, eu sentia comunhão com aquilo. Falei, Érica, não está certo isso. Aí ela entristeceu, olhou para mim e falou, então pega essa indenização, vende o carro e vamos embora de Guarulhos. Vamos embora para o interior, para algum lugar. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Então, em vez de você pedir a ajuda desse homem, você vai escrever o nosso testemunho desde a nossa mocidade. Escreve a preparação do nosso casamento. Escreve que você não podia gerar. Escreve que os nossos filhos iam nascer deficientes e Deus operou um milagre. Porque se esse homem rico nunca ouviu falar de Deus, quem sabe Deus entra na vida dele e chama ele nessa graça. Se eu tiver que perder uma casa para Deus salvar uma alma, Deus será glorificado. Do jeito que eu contei para os irmãos, ela mandou o e-mail. Passaram-se quase um mês, eu recebi uma intimação para comparecer no Fórum da Barra Funda. Foi um irmão amigo junto a mim. Deus me deu uma causa nas minhas mãos. Quando eu saí do fórum, a minha esposa me ligou e disse, Diego, aonde você está, dá para orar? Eu falei, Érica, tem uma padaria. Aconteceu alguma coisa, as crianças já tinham nascido. Ela falou assim para mim, vai lá então e faz uma oração. Acabaram de ligar da imobiliária, que está tendo uma reunião lá ao nosso respeito. Fui no banheiro, irmãos, pedi a chave, ajoelhei bem próximo à porta e a minha oração foi muito rápida. Eu falei, Senhor, só mais essa vez me atenda. Faz um milagre na minha vida, eu vou viver para dar glória para o teu nome. Quando, irmãos, eu levantei da oração, eu estava na Barra Funda, fui até a República, de lá fui embora para casa.
Cheguei na minha sogra, era 6 horas da tarde. Eu estava sentado do lado do telefone. A advogada da imobiliária me ligou e disse: Diego. Eu falei: pois não, doutora. Ela: olha, Diego, eu vou ser direta no assunto, porque eu nunca vi isso acontecer. Falei: pode falar, doutora. Ela dizia: sabe o dono do Parque Flamengo, que é muito rico e que nunca devolveu casa de ninguém? Eu falei: pois não, doutora. Ela disse: hoje, 9 horas da manhã, ele entrou aqui dentro do escritório, abriu os braços e dizia: eu quero os corretores, quero o jurídico, quero o financeiro na sala de reunião geral agora. Ele entrou dentro da sala, trancou a porta, ele pôs a mão no bolso e tirou uma folha escrito a história de 2 menininhos que era para ter nascido deficiente físico e mental, mas que Deus tinha operado um milagre. Deu um grito dentro da sala e perguntou: quem que tomou a casa do pai dessas crianças? Glória ao nome do Senhor, aleluia. A advogada levantou e disse: eu tomei porque ele não pagava. Ele malhou a cabeça negativamente, olhou para ela e perguntou: o que você fez? Chama ele aqui agora e devolve a casa dele. Alamaia, ei. Fui até a imobiliária, irmãos, foi feita a carta de quitação, a escritura definitiva no meu nome, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Diante dessas obras, o Senhor fez diversas outras na minha vida, mas eu termino rogando as vossas orações. Orem por mim, pela minha família, pela nossa mocidade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.